E saiu a revisão do PIB 2023 pelo IBGE, colocando aí o governo numa saia justa, porque afinal de contas o presidente tinha falado, tinha prometido que iria fazer o reajuste salarial do INSS baseado pelo PIB dos últimos anos, junto com o INPC. E o IBGE anunciou uma revisão de crescimento do PIB de 2023 de 2,9 para 3,2 e pela fórmula atual o salário mínimo subiria mais. É disso que vamos falar nesse vídeo. Vamos falar desse crescimento, desse novo valor do IBGE, porque afinal de contas, muita gente me pergunta: Davidson, mas o salário só aumenta em janeiro, como que você sabe? Pessoal, porque desde novembro o presidente tem que mandar toda lei de diretrizes orçamentárias dos anos seguintes, né, dos anos que vão vir para ser votada no Congresso. E lá já tem a projeção do aumento do salário mínimo. E quando ele assumiu, ele prometeu que colocaria um reajuste salarial acima da inflação, ou seja, o cálculo seria INPC, mais crescimento dos 2 anos anteriores. Porém, o governo agora está dando para trás com relação a isso e quer limitar o reajuste salarial do aposentado, do pensionista, para ele fazer a famosa economia na Previdência Social, né? Conforme é o que eles tanto falam, né? Eles falam muito nisso, nessa economia, que tem que atingir a meta fiscal, porque agora tem o arcabouço fiscal que tem que ser feito essa regra de economia para ficar dentro dessa meta fiscal, e a Previdência é onde eles mais querem economizar, querendo economizar ali dentro do bolso do aposentado, do pensionista, né, que já ganha pouco, salário mínimo que já não é tão alto e agora vai ter um limite. Vamos falar sobre isso aqui, eu quero mostrar para vocês direitinho, para vocês entenderem, porque afinal de contas, Davidson, é só janeiro. Sim, é só janeiro, mas você tem que estar informado do que está acontecendo, como que está acontecendo nesse governo, está tramitando já lá no Congresso, será que o Congresso vai aprovar, não vai? Então a gente tem que estar atento a essas informações referente às questões que é do interesse do aposentado, do pensionista, que é do interesse aí do beneficiário do BPC Loas, que recebe, afinal de contas, o BPC hoje é vinculado ao salário mínimo ainda. Então a gente tem que ter essas informações, sim, tá, pessoal? E olha só, com revisão do PIB de 2023, salário mínimo subiria para 1.525, tá? Mas governo quer limitar esse valor, é isso mesmo, tá? Querendo limitar esse valor, e você vai entender como que isso vai funcionar, fica até o final desse vídeo, tá? IBGE anunciou revisão do crescimento do PIB em 2023 de 2,9 para 3,2. Eu fiz vídeos anteriores calculando o reajuste do salário mínimo em 2,9. Olha só, agora saiu, é oficial, subiu para 3,2%. Pela fórmula atual, o salário mínimo subiria mais. Entretanto, o governo quer limitar o reajuste do trabalhador e aposentado e deixariam de receber R$10 ali por mês, menos R$10 em 2025, mas isso pode ser pior, tá? Pode ser R$10 em 2025, mas isso pode aumentar em 2026, porque afinal de contas ele fala nessa limitação não só para o próximo ano, mas são para anos que vão vir aí, tá? Então a gente tem que ficar atento nisso para a gente correr atrás dos nossos direitos e cobrar aqueles políticos que estão que a gente votou, né? Aqueles políticos que estão lá na Câmara dos Deputados, que estão no Senado, que vota ali com essa questão da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque afinal de contas o presidente ele manda para lá, e lá é aprovada, lá eles colocam medida provisória e depois volta para o presidente estar assinando e sair no Diário Oficial, tá? Além de anunciar o resultado do Produto Interno Bruto, que é o PIB do terceiro trimestre deste ano, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, também revisou o resultado do ano de 2023, cuja expansão passou de 2,9% para 3,2%. Pessoal, se cresceu, seria um crescimento constante, né? Provavelmente poderia ali em 2025 ter esse aumento referente a esse crescimento, igual ele prometeu. Aí 2026, se tivesse um crescimento maior, o percentual do aumento do aposentado pensionista poderia ser maior. Só que agora, limitando ele, só desce. E tem a questão também, o pior ainda, para quem ganha acima do salário mínimo, né? Porque para quem ganha acima do salário mínimo, tá só
um reajuste baseado no INPC, não tem nenhum percentual acima disso, ou seja, segundo ele, é uma correção pela inflação, mas tudo sobe, sobe muito, a gente sabe que esse aumento não dá para nada, né? Com o crescimento maior do PIB no ano passado, também deveria subir mais o salário mínimo em 2025, tá? Isso porque, pela fórmula atual de correção, a remuneração básica do trabalhador sobe de acordo com a inflação, calculada em 12 meses até novembro do ano anterior, junto com o resultado do PIB dos 2 anos antes. Pessoal, isso aqui é promessa do governo, tá? Isso aqui, assim que eles pegaram, era promessa deles, de fazer o aumento baseado nesse cálculo aqui, dessa forma que eu acabei de dizer, tá? Desse modo, considerando a alta do PIB de 2 anos antes de 2023 e a projeção de inflação oficial do Ministério da Fazenda para o período de 12 meses até novembro, que é de 4,66, o salário mínimo deveria ser elevado para o patamar de R$ 1.525 a partir de janeiro, com o pagamento, claro, previsto em fevereiro, né? Porque entra ali na virada da folha de janeiro, tá? Atualmente, o salário mínimo está em 1.412. Com o resultado da inflação até novembro, ainda não foi divulgado o valor final do salário mínimo em 2025, tá? Ainda não foi fechado. Trata-se de uma estimativa. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é o INPC de novembro, será divulgado pelo IBGE somente na terça da próxima semana. Então, esses valores ainda podem aumentar ainda mais quando sair ali o INPC fechado. Limitação do salário mínimo. Agora vamos entender o que o governo fez. Por que não vai chegar a 1.525? Por que não faz o que ele prometeu, tá? Entretanto, o governo propôs nesta semana, saiu nessa semana, tá? A limitação do ritmo do crescimento do salário mínimo. É isso mesmo. A medida, se implementada, impede que o crescimento real do salário mínimo, ou seja, acima da inflação, supere o percentual de 2,5% a cada ano, que é o teto para expansão de gastos no arcabouço fiscal. A regra para as contas públicas aprovada em 2023. Então, pessoal, ele vai pegar o INPC e ele pode pegar, essa regra do arcabouço fiscal não está aqui, mas ele pode pegar de 0,2% até 2,5%, a depender. Tá? Então, ele pode pegar até o teto de 2,5 acima do INPC. Ele não pode ultrapassar esses 2,5 nessa nova regra que ele colocou agora, que é essa limitação do ritmo de crescimento do salário mínimo. Coloca aí o que você acha dessa limitação do ritmo do crescimento do salário mínimo e o que você está achando do governo atual. Em quem que você votou? Coloca aí nos comentários quem que você votou e o que você está achando do governo atual. Coloca aí nos comentários, vamos bater um papo sobre isso. Assim, o salário mínimo de 2025 seria reajustado para 1.515, representando uma perda de R$10 por mês. Então, em vez de 1.525, representando uma perda de R$10 por mês, esses 1.525 seria muito interessante para beneficiários que são do BPC Loas, que pegaram o empréstimo consignado lá atrás e está com margem negativa, tá? Porque quanto mais aumentar o salário, mais esse reajuste de salário, mais a chance de cobrir aquele valor que está negativo e a pessoa poder voltar a fazer uma portabilidade, poder voltar a trabalhar com refinanciamento de uma parcela que tem e sair desse negativo, tá? Sair dessa trava que ele está tendo por empréstimo consignado que foi colocado ali quando reduziu a margem consignável do BPC, tá? Então vamos lá. Para ter validade, o novo método de atualização anual do mínimo ainda terá de ser aprovado pelo Congresso Nacional. Então, como eu disse, sai do presidente, vai para o Congresso Nacional, volta para o presidente, tá? Então, despesa menor em 2025. Com a nova proposta para o salário mínimo, o governo deixará de pagar em aposentadorias e benefícios sociais cerca de 4 bilhões em 2025. Isso porque, de acordo com os cálculos do governo, a cada R$1 de aumento do salário mínimo se cria uma despesa de aproximadamente 392 milhões. Ele fala que se cria uma despesa, né? Mas ele esquece das pessoas ali que pagaram seu INSS a vida toda ali trabalhando. E agora depende ali de receber o aposentado, o pensionista, depende de receber ali o que é de direito dele, mas agora é colocado ali pelo governo ali como uma despesa, né? Os benefícios previdenciários, entre outros, não podem ser menores que o valor do mínimo. Pela estimativa da equipe econômica, a nova regra que limita o crescimento do salário mínimo pode gerar uma economia de 109 bilhões. E olha só, entre 2025 e 2030,
Ou seja, a limitação salarial não é coisa de agora, não é coisa só de 2025. Fica atento a isso. 2025 até 2030 pode ter ali essa limitação do aumento salarial. Aí vem ali, tudo aumenta ano a ano. Vai chegar um ponto que o salário mínimo, quem ganha acima do mínimo, não vai conseguir se sustentar, né? Muitos já acham difícil isso, né? Esse é o valor que o aposentado, pensionistas e beneficiados dos programas sociais vinculados ao salário mínimo, como o BPC, deixariam de receber nos próximos anos, tá? Isso equivale a 1/3 da expectativa total da economia de dinheiro público no período, que é de 327 bilhões. Referência para 59 milhões de pessoas. De acordo com a nota técnica divulgada em dezembro do ano passado e atualizada em janeiro de 2024 pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômico, o salário mínimo serve de referência para 59 milhões de pessoas no Brasil. Além dos trabalhadores que por contrato recebem um salário mínimo ou múltiplos do mínimo, há também as aposentadorias e benefícios como o benefício de prestação continuada, o BPC. O salário mínimo também gera impactos indiretos na economia, como o aumento do salário médio dos brasileiros e a elevação do poder de compra dos trabalhadores, tá? Então, pessoal, se fala em quê? Corte de gasto. O que o governo está falando é em corte de gasto, cortar despesa, cortar na Previdência, com as propostas dos cortes de gasto, incluindo a limitação do valor a ser pago no salário mínimo nos próximos anos, o governo busca conter gastos obrigatórios para tentar manter operante o arcabouço fiscal, a norma para as contas públicas, né? A regra geral do arcabouço prevê que o aumento de algumas despesas do governo esteja atrelado ao crescimento das receitas. Além disso, as altas de despesa não pode ser maior que 2,5% ao ano acima da inflação. E isso vai de encontro com o salário mínimo do aposentado, do pensionista e os beneficiários ali que recebem um salário mínimo, tá? Entretanto, alguns gastos têm regras específicas distintas do arcabouço fiscal e por isso tem apresentado crescimento anual acima de 2,5%, limite para despesas totais do governo, que são a aposentadoria dos trabalhadores vinculados ao salário mínimo, despesas em saúde e educação, emenda parlamentares indexadas à arrecadação. A lógica é que sem o corte de gastos, o espaço para as despesas livres dos ministérios, conhecido como gastos discricionários, terminará nos próximos anos, tá? Entre esses gastos livres, há políticas públicas importantes com bolsas de estudo, fiscalização ambiental e do trabalho, assim como a farmácia popular, tá? Então, pessoal, eu não vou seguir aqui o restante da reportagem, porque o que a gente falou aqui, que é o mais importante referente a essa economia do aposentado, do pensionista do INSS, e aqui mostra muito bem qual que seria a realidade seria um salário ali de 1.525, e não é isso que vai acontecer por conta dessa limitação. 1.525 está até pouco ainda, né? 1.525 está até pouco, e eles ainda vão limitar ainda mais esse reajuste para o aposentado, para o pensionista. Então, fique atento ao governo, fique atento ao que está acontecendo, e a gente vai trazer, sim, mais notícias aqui para vocês referente, ó. Aumento do PIB, aumento de crescimento, salário podia estar mais alto, mas está acontecendo uma limitação ali pelo governo para os próximos anos, tá? Não é só para o ano que vem, são para os próximos anos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, uma semana abençoada para vocês, que Deus ilumine o caminho.